Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Se você não conhecia, o que eu acho um absurdo, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E eu peço você também para seguir a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá muita notícia por lá. E outro pedido que eu peço, aquele tranquilo, dá o like nesse vídeo. Cara, você não tem noção de que o like é tão importante aqui pro canal. Se você der o like nesse vídeo, esse like vai chegar a todos os vascaínos que você conhece e vai ajudar muito a plataforma Atenção Vascaínos e também o canal AV+, a crescer ainda mais. Temos 30 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, para chegar a muitos outros vascaínos. Beleza, eu tô chegando aqui nessa sexta-feira à tarde para trazer algumas informações. De cara eu vou falar a que você mais está perguntando. O Vasco já fechou o novo técnico? Não, ainda não fechou. Hoje no Bom Dia Gigante eu trouxe a informação de que o Vasco tem como favorito nesse momento agora o técnico Dorival Júnior. O Dorival Júnior está conversando com o Vasco, na verdade os seus procuradores, e tudo leva a crer que pode ser esse o treinador do Vasco para ser o técnico do Vasco no restante da temporada. Ele está em Florianópolis, está com a família, então por isso essa questão das conversas fica um pouco mais tranquila, fica um pouco mais lento, mas o Dorival Júnior deve ser mesmo o técnico do Vasco para o restante da temporada. E aí o Vasco para esse jogo contra o Flamengo ainda não vai ter técnico, então o Alexandre Gracelli, que é técnico do time sub-20, vai assumir o comando técnico do time profissional para essa partida. Ele vai ser auxiliado inclusive pelo auxiliar dele também no sub-20, que é o Siston, ex-jogador do Vasco da década de 90, jogador que tem uma carreira pelo Vasco, jogou mais ou menos, na verdade, na década de 2000, né? O Siston foi revelado pelo Vasco e também vai fazer parte da comissão técnica do time profissional para esse jogo contra o Flamengo, 5 horas da tarde. Isso mesmo, anote na sua agenda. 5 horas da tarde, esse clássico Vasco e Flamengo em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro dessa categoria profissional. Até porque 3 horas da tarde, 2 horas antes desse apito inicial de Vasco e Flamengo, o time sub-20 do Vasco entra em campo. Lá no Nivaldo Pereira, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, o time vai enfrentar o Goiás. E aí a pergunta é a seguinte: quem é que vai comandar o time do Vasco para esse jogo contra o Goiás? A resposta está lá no nosso Twitter, por isso que eu peço para você, siga a gente nas nossas redes sociais. Lá no Twitter eu dei essa informação, o Fábio Cortes, que é o técnico do Sub-16, vai assumir o time Sub-20 para essa partida. E o detalhe, por que o técnico do Sub-16? Por que não o técnico do Sub-17, inclusive? O técnico do Sub-17 é o Celso Martins, mas ele está resolvendo alguns compromissos em São Paulo e por isso o Fábio Cortes do Sub-16, que é um cara com muito promissor, tem muito talento, vai comandar a equipe Sub-20 nesse jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20. O detalhe é que o Vasco joga também no Sub-20 no dia seguinte, no domingo, 10 horas da manhã, em Conselheiro Galvão, pelo primeiro jogo da Taça Guanabara. E aí sim, o técnico Alexandre Gracelli ou até mesmo seu auxiliar Siston vai voltar um deles para treinar o time sub-20 nesse jogo pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, primeiro jogo da final contra o Madureira em Conselheiro Galvão. E aí a expectativa, se eles vão retornar para o sub-20, é claro que o Vasco deve mesmo fechar nas próximas horas o novo técnico do Vasco. A gente está acreditando, porque as conversas já estão em andamento, que Dorival Júnior seja mesmo o técnico do Vasco. Qualquer momento, qualquer informação, vamos trazer aqui no AV+, e também no canal Atenção Vascaínos. Hoje à noite tem AV News, o Flávio Dias vai chegar com muitas informações para você, 10h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos. Mas agora eu quero levar uma consideração, uma resenha com você em relação a esse jogo de amanhã contra o Flamengo, até porque o time vai ser treinado, como eu disse, pelo Alexandre Gracelli, que é técnico do Sub-20, que conhece muito o jogo, o time da base do Vasco, os jogadores que vieram da base, que vieram ali do Sub-20 para o profissional, alguns jogadores que já estão em cima, outros jogadores que podem subir. E eu vou te dar uma seguinte situação. Cara, na minha opinião, o Vasco hoje tem, no momento, os 2 piores laterais do Brasil. Não estou nem dizendo em relação à possibilidade de futebol, estou dizendo o momento deles é muito ruim. Pikachu na direita e Henrique na esquerda. E eu acho que o Gracelli pode sim
tentar dar uma oportunidade para dois jovens laterais. O Riquelme, por exemplo, foi à seleção brasileira profissional treinar nesses últimos dias. O Brasil que joga hoje na estreia da competição da eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bolívia, jogando em São Paulo, e o Riquelme fez todo esse trabalho de treinamento visando essa partida da seleção brasileira. Ele já retornou, inclusive jogou ontem contra o Bangu na classificação por 4-3, foi titular do time sub-20 e vem treinando com o time profissional. Pode ser que tenha até uma possibilidade dele estar pelo menos no banco de reservas para essa partida, e aí o Neto Borges seria o titular. Mas ao meu ver, a minha opinião é que o Vasco poderia dar oportunidade para esses dois jovens laterais, o Riquelme na lateral esquerda e o Caio Tenório na lateral direita. É muito difícil que isso aconteça, mas ao meu ver, eles não iriam fazer papel pior do que os dois que vem fazendo, Henrique e Pikachu. Eu tenho certeza que esses dois jovens que têm toda uma carreira feita nas divisões de base do Vasco, conhecem muito bem o clube, e os dois aparentemente têm muita personalidade. Seria muito bacana para esse jogo contra o Flamengo, independente do resultado, independente da atuação deles, seria muito legal ter os dois laterais do Vasco da base nessa partida. Eu tenho certeza que eles iriam fazer uma boa partida. Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas vai queimar os meninos logo num jogo como esse. Cara, é jogo como esse que o jogador cresce, o jogador aparece, e eu tenho muita confiança nesses dois jogadores, Caio Tenório pela direita e Riquelme pela lateral esquerda. E agora eu quero saber de você. Quais seriam os dois jogadores na lateral que você escalaria para esse jogo? Ou nenhum lateral, escalaria 3 zagueiros com 5 jogadores no meio-campo, 2 jogadores abertos pela ala, por exemplo, o Vinícius ou o Carlinhos. Na ponta esquerda, por exemplo, pode ser até o próprio Neto Borges. Como seria o seu time do Vasco para esse jogo contra o Flamengo? Um jogo muito perigoso. O Vasco não vence o Flamengo desde 2016. É muito tempo que o Vasco não vence o Flamengo e esse jogo é muito perigoso. O Vasco vem de uma campanha complicada, 2 derrotas muito doídas, a saída do técnico Ramon Menezes, ou seja, crise em São Januário e agora sem técnico oficial, com Alexandre Gracelli fazendo esse papel de técnico do profissional, o Vasco tem esse confronto difícil com o Flamengo. Mas eu quero saber de você, você acredita que o Vasco tem condições de vencer o Flamengo? Lembrando que eles também têm muitos desfalques, até por conta da seleção, Covid, contusão. Vai ser um jogo que eles são os favoritos por conta de tudo que rola na imprensa, até mesmo na questão que vem de bons resultados. É claro, a gente não pode também estampar o sol com a peneira, mas o Vasco que vem em crise, olha, nesses momentos eu sei que o Vasco cresce e cresce muito, porque olha, a camisa do Vasco é muito pesada. Lembra do ano passado? Todo mundo dizia que a gente ia tomar uma goleada e empatamos em 4-4 num jogo, na verdade eles empataram com a gente. O Vasco jogou muito melhor, deu 2 vacilos ali, acabou tomando a virada por 4-3 e no finalzinho aquele gol do Ribamar empatando a partida em 4-4. Ou seja, o Vasco nesses momentos difíceis também consegue dar a virada, até porque a gente não é considerado o time da virada à toa. Eu sei que o elenco é ruim, que o elenco tem deficiências, que a gente não tem um time coeso ainda, estamos sem técnico, mas olha, eu acho que a gente tem que ter confiança, porque a gente torce, como eu digo sempre, para o maior clube do mundo. E por isso que eu falei, eu acho que hoje, para esse jogo contra o Flamengo no sábado, eu escalaria os 2 meninos na lateral. O Caio Tenório na direita e o Riquelme na lateral esquerda, colocando, por exemplo, o Neto Borges no meio-campo, para dar a opção e dar uma mobilidade bacana para o Caio Tenório, o Riquelme, na verdade, fazer a sua estreia. Quem sabe seria uma dupla ali de laterais esquerdos para fazer um pouco mais de peso para aquela posição, porque olha, o lado esquerdo do Vasco poderia melhorar bastante com esses 2 jogadores fazendo uma dupla. O Riquelme na lateral esquerda, ou então até uma inversão, o Neto Borges na lateral esquerda, o Riquelme no ataque, porque é um jogador muito talentoso. Quem viu o jogo contra o Bangu, Vasco 4, Bangu 3, pelas semifinais da Taça Guanabara, ele mostrou muito talento. Ele tem algumas deficiências em relação à marcação? Tem, porque ainda é um menino, ainda tem a questão física, mas o Neto Borges também tem. Então acho que se fizer uma dupla ali, uma composição com 2 volantes que possam também ajudar ali na marcação, o Vasco tem totais condições de conseguir um bom resultado nesse jogo contra o Flamengo, nessa minha sugestão, com os 2 laterais, os 2 meninos da base do Vasco. Pikachu, pra mim, tem que estar fora, não tem jeito. O Henrique é contestado muito, também vem falhando. Acho que o técnico também poderia barrar o Henrique. Para o meio-campo, para a defesa e para o ataque é uma outra situação, a gente conversa em outro vídeo. Mas para mim, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre essas 2 situações.
Você escalaria Caio Tenório e Riquelme? Eu quero saber a sua opinião aqui no canal Ave Mais. Então eu peço para você, se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. Gostou desse vídeo? Dá o like, cara. De novo eu peço, dá o like nesse vídeo, que esse vídeo vai chegar a outros vascaínos. E siga a gente também nas nossas redes sociais, como eu disse, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Bom restante de sexta-feira para vocês. Amanhã tem pré-jogo no canal Atenção Vascaínos, tem vídeo aqui no Ave Mais e hoje à noite, 10h30 da noite, tem o Flávio Dias com o nosso Ave Mais. No final de noite de sexta-feira, até porque temos feriadão, segunda-feira é feriado, dia 12 de outubro, então por isso eu peço para você, mais uma vez, o carinho de sempre aqui com o canal Atenção Vascaínos e também com a Ave Mais. Valeu, galera! Boa sexta! Valeu, galera! Fui!